mês será um mês que ficará marcado na história das nossas vidas. Em nome de Jesus. Podem se assentar. E durante todo esse mês, coloca aqui para mim, não é errado. Coloca aqui, já está aqui. Apaga aqui essa aqui para mim. Esse mês de maio, o poder da palavra. Oh, glória! Olha, e quem já terminou de ler Êxodo? É Êxodo, Lucas, Coríntios. Quem já terminou? Eu também esse mês eu cochilei, não terminei. Mas você está achando que eu não terminei, mas eu leio uns do mês passado e leio também os começos. Não tem moleza não. O poder da palavra. Irmãos, e nós vamos ver. Eu vou falar aqui, e eu até falei disso ontem, mas eu vou falar porque isso foi dado para mim. E eu não quero nem saber, foi dado para mim. O poder da palavra. Jesus até os 30 anos, irmãos. Quem era Jesus? Só que para a gente saber quem era Jesus. Aí você vai me dizer assim, Jesus é o Filho de Deus. E eu vou te dizer, Jesus é o Verbo. Jesus é a encarnação do Verbo. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então, o que eu quero que você venha comigo é nisso. Se Jesus é a palavra de Deus encarnada, até os 30 anos, a palavra de Deus, ela andou por todos os lados, mas ela não fez nenhum milagre. Ela não realizou nenhuma cura. Ela não expulsou nenhum demônio. Era a palavra de Deus andando entre nós. Mas e por que até os 30 anos? A única coisa que ele fez foi ensinar. Quando ele estava lá no templo e deu um nó na cabeça dos doutores da lei, eles ficaram admirados de ver a sabedoria que ele tinha. Mas ele ainda não havia expulsado nenhum demônio, não havia curado nenhum enfermo. A Bíblia não conta isso para nós, porque faltava o poder. A palavra estava andando, mas a palavra ainda não havia sido revestida de poder. Até, vamos falar aqui em Mateus 4, quando Jesus ele é batizado, logo que ele sai da água, o poder vem. Aleluia. E diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo impeliu ele ao deserto. E ele foi tentado pelo inimigo durante 40 dias e 40 noites. E todas as vezes que alguém se posiciona com relação ao reino de Deus, o inferno se levanta. Jesus ele se posicionou, irmãos. Quando Jesus se posicionou, o inferno se levantou contra ele. Mas ele saiu vencedor. E diz a Bíblia que aí ele volta no poder. E voltou no poder. Então era palavra e poder. Era palavra e poder. Falo porque foi dado para mim. Palavra e poder. Tem algum tempo já isso.
Então, e aí, logo que Jesus ele volta do deserto, ele vai na sinagoga, e lá na sinagoga ele encontra com um homem possesso. E o homem já começou logo: bem sei quem é você. E aí Jesus cala e sai dele, por causa do poder. E se nós voltarmos no início, havia poder, mas não havia palavra. E diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito Santo, ele é o que? O poder. O Espírito Santo é o poder, irmãos. Ele estava lá e ele não pôde fazer nada até que a palavra foi declarada. E disse Deus: haja, haja, haja. E até que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. E aí diz a Bíblia que então Deus aí ele faz dar o bonequinho de barro e Deus deu aquela respirada bem funda assim, encheu bem os pulmões e glória a Deus, liberou tudo sobre Adão agora. Aleluia. Fogo, ar e água. E aí a Bíblia vai dizer que o homem passou a ser alma vivente. Mas isso, para que você entenda, e as suas palavras também, elas têm poder. Por isso, Tiago, ele vai nos advertir. E ele vai dizer assim: olha, observem Elias. Elias era homem assim como eu e você. Ele era sujeito às mesmas fraquezas. Mas ele foi um homem que orou para que não chovesse sobre a terra. E ele orou de novo. E Deus fez que chovesse. Isso por causa do poder da palavra. E aí Tiago ele vai advertir. Tiago 1,19. Coloca aqui para nós. E aí a gente começa. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir. E nós precisamos saber ouvir. Se for bom de Bíblia aí, acha aí para mim. Vede como ouvis. A Bíblia vai dizer, falei disso ontem também. Vede como ouvis. Está em Lucas 8. Deixa eu terminar de ler essa aqui. E tardio para falar, e para se irar. Mas nós vamos ficar só com o tardio para falar. Então nós precisamos estar prontos para ouvir. Agora coloca aí Lucas. Olha aí, a parte A do versículo. Vede, pois, como ouvis. Nós devemos estar prontos para ouvir, mas nós também devemos saber como ouvir. Apocalipse vai dizer, Apocalipse 2, vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça, vede como ouvis, e nós precisamos estar prontos para ouvir. E tardio para falar. Tardio para falar. Por que a Bíblia
vai dizer isso, vai nos advertir, porque há poder nas palavras que saem da nossa boca, seja para a vida, seja para a morte, seja para a bênção, seja para a maldição. Salomão, já no final da sua vida, quando ele está escrevendo ali os seus provérbios, ele escreveu Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Olha o que Salomão vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E depois Tiago também vai dizer, vai quase que repetir isso. Ele vai comparar a nossa língua como um membro que se gaba de grande força. Ele vai dizer: observe o navio. Olha o tamanho do navio, e é controlado pelo seu leme. Acha aí para mim também aí. Então olha só, a morte e a vida estão no poder da palavra que sai da sua boca. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar bastante antes de falar, porque palavra falada não volta. Até Deus tem esse problema. Se você acha que Deus não tem um problema, Deus tem um problema. Sabe qual é o problema de Deus? Falar. O problema de Deus é esse, é falar. Fala, Deus, fala comigo. Se o Senhor não falar, eu vou morrer. E Deus não fala nada, Deus está caladinho. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo que Ele falar tem que acontecer. Ele sabe que o que Ele falar tem que acontecer. É por isso que Deus fala pouco. É por isso que Deus fala pouco. Então, quando Deus falar com você, vibre mesmo, comemore, porque hoje nos nossos dias Deus fala pouco, mas Ele fala. E se nós utilizarmos bem as palavras que saem da nossa boca, nós vamos comer o fruto dela. Imagine você que a nossa vida é um barquinho no meio do mar. E Jesus está lá no barco. Jesus está lá. Mas dependendo do que nós falarmos, é que vai manter o barco sobre as águas ou vai fazer o barco afundar. Lembra lá de Jesus no barco, Júlio? Jesus estava dormindo lá na proa do barco. Senhor, Senhor, o Senhor não se incomoda, nós estamos perecendo. E aí Jesus, ele desperta lá do sono e fala: homens de pouca fé. E aí ele repreendeu o vento e diz: mar, acalma-te, calma-te. E diz a Bíblia que fez grande bonança. Às vezes nós estamos vivendo momentos turbulentos por causa de coisas que nós temos falado. Nós temos passado por momentos violentos por causa de palavras que nós temos lançado, que nós temos declarado. Olha aí o que Tiago vai dizer de novo. Observar igualmente o navio, que sendo tão grande e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Porque aqui ele está falando da vida. Então vamos estar prontos para ouvir e tardio para falar. Mas não basta somente estar pronto para ouvir, nós precisamos saber como nós temos ouvido. Será que é de bom grado? Porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos ouvir de bom grado. E aí, se não bastasse, ele ainda vai dizer mais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E escutar é diferente de ouvir. Escutou, irmão? Escutei. E agora ouviu? Porque muitas vezes a gente escuta aí, está entrando aqui, sai daqui, está escutando louco. Vou até falar aqui, revelar. Às vezes aí eu chego em casa, principalmente um dia desse aí que eu fui trabalhar, mas aí ela foi em casa. A hora que eu cheguei, eu fui entrando e aí começou. Disparou. Porque ficou calada o dia inteiro, sem ninguém para falar, porque o Gabriel não estava lá também. Não falou nada o dia inteiro. Mas na hora que eu cheguei, aí disparou para falar. Boa parte eu escutei. Boa parte eu ouvi. Teve um monte de coisa que eu escutei. Não vou, nem escutei. Mas outras eu ouvi. Aí isso, as que respondia. Só as que ele ouviu. Entenderam? Então, mas a morte e a vida, irmãos, estão no poder da palavra. Então esse mês de maio, nós vamos, além de sem murmurar, sem reclamar, sem falar mal. Tá vendo como é que... Aí agora a gente vai vigiar mesmo nas nossas palavras. Vigiar mesmo, entendeu? Se não vai acrescentar, irmãos, não fala. Não fala, segura aquilo, guarda aquilo. Porque se a gente fala, aí tem até o ditado, né? O ditado popular aí, quem fala muito, pois é. Então vamos vigiar o que a gente fala, vamos pensar e falar, pensar para falar. Vamos pensar para falar, porque palavra falada não volta, ainda que a gente se arrependa do que falou, a gente se arrependa do que a gente falou, e só que a gente já falou, a gente pode até repreender depois a palavra, Senhor, eu repreendo aquela palavra, eu falei aquela palavra no momento que não era para ser falado, mas eu falei, eu repreendo toda a força do inimigo sobre ela, porque o inimigo faz isso, ele pega as palavras que a gente lança, e aí saiba você, que quando você declarar uma palavra e você se arrepender daquilo que falou, vá lá e toma dele, repreenda ele. Eu repreendo em nome de Jesus toda a força do inimigo sobre essa palavra que eu declarei aqui agora, em nome de Jesus, faça isso, porque dependendo do que a gente fala, a gente arrebenta com a pessoa, a gente arrebenta com ela, e muitas vezes não era necessário usar, e a Bíblia vai nos advertir quanto a isso. A nossa maneira de falar,
que se a gente vai falar com uma pessoa mais velha, a gente deve falar como se está falando com os nossos pais. Porque qual que é o filho louco que levanta a voz para pai e mãe? Nossa. Só louco. Então, aí a Bíblia vai dizer isso, ó, cuidado com o trato com eles. Mas vamos ver, olha o poder que a sua palavra tem. 1 Reis 17, 1. Olha o que ele está aí dizendo ali. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Foi Deus que falou com ele? Não. Não foi Deus que falou com ele. Foi ele que falou. E Deus honrou o que ele falou. Se você olhar bem, a Bíblia vai dizer assim: Samuel, que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra sem que ela fosse honrada por Deus. Tudo que Samuel falou aconteceu. Hoje, irmãos, e nós precisamos vigiar muito a respeito disso. Por quê? Porque antigamente, diz os antigos, que bastava, principalmente os homens, que na hora de fazer negócio, lá, davam fio do bigode, ou falava, podia escrever o que estava falando, porque no dia que ele falou, aquilo ia acontecer. Não importasse o que ele tivesse que fazer, mas aquilo acontecia. Verdade. E o tempo foi passando, e aí o fio de bigode, a palavra assina e precisa de testemunha, e agora parece que não vale mais nada. A gente empenha a palavra, assina e ainda precisa de testemunha, e tem muita testemunha pagando por aquilo que não é responsabilidade dela. É responsabilidade porque fugiu do princípio da palavra. Que princípio da palavra? Filho meu, não sirva de fiador. Entendeu? Ai, Jesus. Só quem sabe. Não, eles entenderam e eu não vou falar. Eles não falavam. Entenderam? Sim. Entendemos. Eu entendi hoje. Então, irmãos, nós precisamos, como filhos, vou falar agora, nós como filhos, vamos aprender com Deus. Ninguém é obrigado a prometer nada, ninguém é obrigado a falar nada, mas uma vez que falou, nós precisamos honrar com aquilo que nós falamos. Ninguém, a Bíblia vai falar disso relacionado a voto, que ninguém é obrigado a fazer voto nenhum. Mas depois de feito, ninguém é obrigado a falar nada para ninguém, falar só para agradar. Muitas vezes, pode acreditar que tem muitos de nós que estamos presos em palavras que falamos que foram somente para agradar o fulano, para agradar o ciclano, para agradar um ou outro. E aí nós estamos presos na nossa palavra. Eu acredito que você vai entender. A palavra de Deus é a lei de Deus.
A palavra de Deus é a lei de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus fala, se torna uma lei para Ele. É por isso que Ele não fala. Você chora aí pedindo Ele: Deus, fala comigo, fala, Senhor. E aí, o que nós devemos fazer? Quando Deus não fala, nós devemos ficar com o que já está escrito. Nós devemos ficar com o que já está escrito, irmão. Porque o que está escrito, Jesus, ele disse assim, não pode ser anulado. Não vai revogar nada do que está aqui. Deus, ele disse assim: se necessário for, eu movo o céu, eu movo a terra de lugar, mas as palavras que saíram da minha boca, elas não voltarão vazias, mas elas prosperarão em tudo aquilo que eu a designei. Amém. Ou seja, vai acontecer. Mais dia, menos dia, vai acontecer. Então vocês já viram ali, esse é o último texto, porque hoje nós temos que orar ainda. João 6,63. Isso foi Jesus falando. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então, a palavra ela tem vida. A palavra ela tem vida. Aí é aquilo que o Salomão disse: a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da sua boca. Verdade. Então, irmãos, vou te ensinar algo nesta manhã diferente. Se eu digo porque tem diferença de uma palavra positiva e de uma profecia. Tem diferença. Se eu te disser que Deus te abençoe, é uma palavra positiva. Deus te abençoe. Ó, vai dar tudo certo para você amanhã. É uma palavra positiva. E agora, e como é que eu transformo isso em uma profecia? Irmão, amanhã já deu tudo certo para você, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Deixou de ser uma palavra positiva e passou a ser profecia agora. Então, especialmente com os da nossa casa, vamos usar de profecia sobre eles, vamos profetizar. Deus disse: Ezequiel, podem esses mortos reviverem? Podem esses mortos fazerem parte da minha família? Ezequiel, tu sabes, Senhor. Então Deus disse para ele: então profetiza. Aleluia. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, os seus entes queridos, profetiza sobre ele, as situações adversas, profetiza, e nós veremos mudanças extraordinárias diante dos nossos olhos. E aí Ezequiel vai dizer que de repente ele começou a ouvir ruídos, era de ossos batendo em ossos, cada osso ao seu osso. É cada osso ao seu, irmãos, isso é tremendo. Cada osso ao seu osso. Então, se coloca de pé, nós vamos fazer a nossa primeira oração nessa manhã, né? Porque Deus vai vigiar, vai nos ajudar a vigiar cada palavra que sai da nossa boca. Porque ainda hoje nós vamos fazer a ministração do trabalhador por excelência, irmãos.
ainda hoje. Trabalhador, o estudante, o profissional liberal. Ó, a unção que vai te fazer mudar de nível. Em nome de Jesus.